Primeiro, para podermos explicar isto em condições, vamos falar um pouquinho de luz. A luz que nós recebemos, a luz do sol, por exemplo, é um bom exemplo, e quando a luz do sol incide sobre o nosso corpo, sobre a nossa pele, o que acontece é que, se for feito isto a determinadas horas do dia, entre o meio-dia e as 3 da tarde, nós aumentamos a nossa vitamina D em circulação no sangue. Outro exemplo são os equipamentos de visão noturna, com os quais nós conseguimos vislumbrar não a pele, o contorno da pele, mas sim o contorno da luz que a pele emite. Essa luz é uma luz numa faixa, uma determinada faixa de infravermelhos que o olho humano não consegue ver. E é essa a luz que nos interessa. Portanto, nós somos influenciados pela luz. E emitimos luz. Portanto, este conceito está assumido e vai servir para depois juntarmos a outras coisas, que eu vou tentar explicar. Então, essas coisas são um pouquinho mais científicas, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples possível. E a primeira coisa de que vamos falar, o peptídeo GHK-CU. Este peptídeo GHK-CU é uma estrutura molecular muito, muito pequena, como ele disse. Tem só 3 aminoácidos. É uma cadeia curta de 3 aminoácidos. Sendo extremamente pequeno, ele movimenta-se nos espaços extracelulares com muita facilidade. Agora reparem, ao longo da vida, ele vai caindo, vai sendo cada vez menos a quantidade em circulação no sangue. Este peptídeo GHK-CU tem uma série de ações. Ele foi descoberto em 1973, se não estou enganado, numa experiência feita em São Francisco, há poucos anos atrás, constatou-se o seguinte: a média de GHK-CU nas pessoas jovens era à volta de 260 nanogramas por mililitro. Fixem-os 260. Nas pessoas mais velhas, de 60 anos, em média, era 80 nanogramas. Portanto, isto provou claramente que o peptídeo GHK-CU vai diminuindo à medida que vamos avançando na idade. Porquê é que isso é dramático? É dramático porque este GHK-CU está envolvido em múltiplos aspectos positivos da nossa saúde. Ele contribui, por exemplo, para uma melhoria do sono, para termos mais energia, para combater a ansiedade. Ele aumenta a produção de antioxidantes, melhora a performance desportiva, melhora a recuperação do exercício físico, melhora a qualidade da pele, diminui, e ele assiste a este conjunto tão grande de coisas. É evidente que a nossa saúde, à medida que vamos avançando na idade, vai tendo mais problemas. Vamos tendo doenças que vão ser mais difíceis de resolver do que antes, e acima de tudo há aqui um pormenor interessantíssimo, importantíssimo, que é o facto de o GHK-CU, se for incrementado, reativa células staminais, as nossas próprias células staminais. Então, as células staminais, é preciso que se diga também o seguinte, é que aos 30 a 35 anos, mais ou menos, nós já só temos 50% da ação das células staminais. Isto também vai diminuindo. Mas não é só pelo facto de diminuir, é que temos de tentar perceber o que é que as células staminais fazem. As células staminais são células de reparação do organismo e porque participam numa outra coisa que é chamada apoptose celular. Eu vou explicar uma coisa e outra, parece ser importante para perceberem depois o que é que temos na mão. As células staminais, vamos imaginar que há uma ruptura de um tendão. Eu costumo dar este exemplo que é mais fácil de entender. Numa ruptura de um tendão, o que acontece é que se as nossas células staminais estiverem ativas, se não tivermos 60 anos, que é quando já não temos atividade de células staminais praticamente, não temos quase nada, células staminais, deslocam-se para o local da lesão e transformam-se, isto é que é muito importante, elas não são células de tecido nenhum, de órgão nenhum, elas são células indiferenciadas. Não têm especialização nenhuma. Apenas quando há sinalização de um problema e elas vão para o local do problema e aí sim transformam-se nas células do tecido que rompeu e auxiliam na reparação do tecido. Agora vamos imaginar o seguinte. Temos um peptídeo que já sabemos que ao longo da vida vai diminuindo e que ele
reativa células estaminais quando é incrementado. Agora, como é que incrementamos o peptídeo? Vamos imaginar que estamos numa determinada fase da vida, temos 50 anos, como é que nós, o nosso peptídeo GKK-PCU já está bastante baixo, como é que nós o aumentamos? Este é o grande desafio, e é isto que está no X39, é a solução para isto, é a solução para aumentar o GKK-PCU. Como é que isto se faz? Com fotobiomodulação. Fotobiomodulação pertence à área da fototerapia, terapia com luz. Já vimos que a luz influencia o nosso organismo, já vimos também que o nosso organismo emite luz, a nossa pele emite luz. Então, o que é que nós fizemos? Fotobiomodulação significa foto é luz, bio é corpo, modulação é o controle dessa luz. Vamos pensar isto assim, é o controle da luz, que tem que ser específica, tem que ser aquela e nenhuma outra. Imaginem agora que nós utilizávamos a nossa própria luz, luz do corpo, para fazer esse trabalho. Em vez de termos aqui uma fonte de luz externa, nós vamos usar a luz do nosso corpo, da nossa pele. Os tais infravermelhos que a nossa pele emite e que o olho humano não vê. E vamos usá-los, eu vou tentar explicar isto da melhor maneira possível, considerando os meios que aqui temos, mas eu vou tentar pôr as minhas mãos à frente da câmara, não sei se isso funciona ou não, para que vocês percebam melhor. Quando nós colocamos o patch na pele, o que vai acontecer é que assim que o patch é uma película com nanocristais orgânicos. E esses nano significa escala muito, muito pequena, escala mais baixa que conseguimos trabalhar neste momento, acreditem que é muito, muito pequeno, e nós construímos cristais para que, quando a luz do nosso corpo, da nossa pele, bate lá, é refletido com um comprimento de onda já diferente. E modelado esse comprimento, novo comprimento de onda, é modelado. E ele vai impactar os terminais nervosos, a informação começa aí, atinge o sistema nervoso central e o nosso cérebro diz assim, e vou dizer isto de uma forma grosseira, aumenta a produção, diz para o corpo, não é? Aumenta a produção de GHK-PCU. Então passamos a ter, não, por exemplo, 90 nanogramas por mililitro no nosso sangue de GHK-PCU e passamos a ter 200, que era aquilo que tínhamos aos 20 e tal anos, ok? Sabem o que é que isto significa? Temos um incremento do peptídeo, temos um aumento das células, o aumento da atividade das células estaminais, temos uma melhoria da apoptose celular, estamos a falar em inverter a idade. Mecanismos bioquímicos que invertem a idade, que vão para níveis que tínhamos antes. Isto é o X39. Uma película com nanocristais que modifica a luz infravermelha do corpo e impacta no sistema nervoso, originando a ordem para aumentar o GHK-PCU. A partir do momento em que nós aumentamos o GHK-PCU, aumentamos a atividade das células estaminais, melhoramos a apoptose celular e estamos a falar, inevitavelmente, de maior longevidade. Maior longevidade, com mais vitalidade, com melhor controle das doenças lá para a frente. Isto deixa-me, por vezes, absolutamente extasiado, porque não imaginava que pudesse ser feito hoje. Acho que ninguém nunca se lembrou disto. O Dr. David Schmidt fez-nos esse favor, investigou. Ao fim de 10 anos de trabalho, conseguiram produzir o X39 e nós estamos cá para o aproveitar o melhor possível, o que significa melhor saúde. Só me resta agora dizer, para acrescentar um pouquinho àquilo que eu acabei de dizer e que é importante, e que é o seguinte: um terreno de má qualidade não desenvolve de forma nenhuma uma boa planta a partir de uma semente de excelente qualidade. O corpo é o terreno, a semente é o X39. Por favor, não se esqueçam de beber 1,5 litro, 2 litros de água por dia, porque este incremento de GHK-PCU necessita de água e consome água. Obviamente que estes resultados não apareceram do nada, foram estudados, são marcos que nos podem orientar em relação àquilo que vai acontecendo no nosso corpo e começa por, logo nos primeiros dias, uma ação tão abrangente. Depois, com 6 semanas de utilização,
temos um maior equilíbrio cerebral, melhoria ou uma prevenção, uma ação de prevenção em relação à ansiedade e à depressão, que são situações que neste momento estão a aparecer em clínica com muito mais frequência entre os jovens do que há uns anos atrás. Com 3 meses de utilização, aumenta a produção de colagênio interno. Isto é extraordinariamente importante porque o colagênio é, ou está para os nossos tecidos, estamos a falar em músculos, tendões, ligamentos, etc., está para esses tecidos como o cimento está para os tijolos de uma parede. Portanto, o colagênio é de extrema importância. Termos níveis suficientes de colagênio é de uma importância vital. Depois, com 6 meses de utilização, e está aqui o exemplo de um estudo, temos uma reversão, ou verifica-se uma reversão no sistema cardiovascular. E num estudo mais ou menos recente, descobriu-se que em cada 15 pessoas, 14 reduziam a sua idade vascular cerca de 8 anos depois do uso do X39 por 6 meses apenas. Isto não significa que nós devemos fazer a utilização do X39 durante 6 meses. Isto significa que constatou-se ao fim de 6 meses esta condição. Mas devo dizer-vos que há testemunhos, por exemplo, de melhoria da pele, que continuam a verificar-se até cerca de 1 ano depois de terem começado a utilizar o X39.